vem de uma família de músicos. Ela é mãe agora, psicóloga, empresária, também é música. E ela é Marianita Hortaça. Muito prazer em te receber no Gente Daqui, Marianita. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é todo meu em participar desse programa tão especial, dessa TV que é daqui e que já é sucesso, né? Então, um oi especial para todos que estão nos assistindo e é um prazer imenso poder participar desse programa. Marianita, me conta, tu é natural de São Luís? Sou natural daqui. Nasci aqui em São Luís Gonzaga no dia 28 de outubro de 1987. E Marianita, tem algum significado pro teu nome? Marianita? Tem um significado. Meus pais disseram que quando a minha mãe estava grávida, né? Eles pensaram que nome poderiam colocar. E o meu pai gostaria muito de homenagear a mãe dele, que era Maria Cândida. Uhum. E a minha mãe, muito fã da Anitta Garibaldi, né? Então, eles chegaram num consenso de colocar Maria, de Maria Cândida, e também de Santa Maria, Mãe de Deus, e Anitta. E aí, quando eu já tinha idade, assim, para entender, a minha mãe me explicou que eles gostariam que eu fosse um pouco santa e um pouco guerreira. Olha. Nem só uma coisa e nem só outra. Então, eles uniram os dois nomes, Maria e Anitta, e ficou Marianita. Ai, que lindo! Eu imaginei que tivesse algum significado por trás. E aí, a tua infância, como que foi nascer numa família de músicos, né? De participar dessa parte mais cultural, né? Ativa. Como que foi tua infância? O que tu gostava de fazer, de brincar? Eu lembro muito da minha infância nas viagens, sabe? Memórias que me vêm assim. A gente ia muito pro Mato Grosso. Vamos até hoje, todos os anos. Mas na minha infância, então, nós íamos e ficávamos, assim, cerca de um mês lá no Mato Grosso para o pai fazer vários shows. E a minha mãe, ela sempre nos dava deveres pra gente fazer, dever de casa, assim. Então, tinha a hora que a gente tinha que parar e fazer uns teminhas lá, algo que ela pedia para as professoras nos passarem. E tinha que escrever sobre quais as sensações que nós estávamos sentindo com aquela viagem. O que a gente fazia, que horas que a gente brincava, como que eram as apresentações do meu pai. Então, ali ela me trouxe essa questão da redação, né? De escrever algo. Então, eu lembro muito, assim, que eu fazia demais. De escrever sobre o que estava acontecendo na viagem para poder entregar para a professora e servir como parte da nota. Porque imagina, um mês fora da escola, né? Então, nós tínhamos que fazer coisas desse tipo. E lembro muito de instrumentos musicais. Por exemplo, com 8 anos, eu queria tocar gaita, porque eu via o Gabriel tocando gaita. Olha. E aí eu achava, ai, que legal! E o meu pai levava ele para Santo Ângelo para fazer aula com outro músico lá, um músico maravilhoso, um gaiteiro, que inclusive era cego e ensinava maravilhosamente bem. E eu pensava, mas eu quero aprender também. E aí o meu pai me colocou na aula de gaita com o Olívio de Matos, que foi o mesmo gaiteiro a introduzir a gaita ponto pro Gabriel. Uhum. E eu adorava as aulas com o Olívio, assim. Quem me levava era meu tio Agenor, que eu perdi recentemente, uma grande perda para nossa família, um tio muito querido. E ele colocava a gaitinha nas costas e me levava a pé para aula de gaita. Então, essas lembranças que eu tenho. Lembro do Noel Guarani chegando na minha casa. Ele chegando... Tu sempre morou ali na Vila Mário. Na Mário, ali, onde é a tua casa? Onde é a casa do teu pai, né? Também. Sim. E meus pais, antes de construírem aquela casa, que eles construíram quando o Gabriel nasceu, eles já moravam lá num galpãozinho de madeira, e que tinha ali umas 3 peças, acredito eu. E depois, então, eles construíram a casa que moram até hoje. E é ali que eu tive as minhas principais lembranças de infância. Então, o Noel Guarani visitando meu pai, que ele já estava mais debilitado, né? Nessa época que eu lembro bem. Então, ele chegava, ele ficava lá mateando com meu pai, nós ficava na volta, brincando com a cachorrada, brincando. Os nossos brinquedos eram brinquedos inventados pela minha mãe,
porque os tempos não eram fáceis, né? Como dizia meus pais, eram os tempos das vacas magras. Então, eles inventavam os brinquedos para nós ali, as fazendinhas de palito com limão. Então, a gente pegava as frutinhas do pé de limão, colocava as patinhas ali da vaquinha, a cabecinha com limão menorzinho, ali nós ficávamos intertidos, brincando. Então, era essa criatividade, assim, que eu lembro bastante, porque meus pais não tinham recursos financeiros, mas eles eram muito criativos para nos proporcionar uma infância feliz. E a minha infância foi muito feliz, de muita sapequice junto com os meus irmãos. E vocês tinham essa dimensão, por exemplo, tu pequena, dessa arte, dessa musicalidade, dessa cultura que vocês estavam ali imersos? Eu não, nem um pouco. Até te confesso que um sentimento que eu tenho de infância, assim, que eu tinha vergonha de dizer quem eu era. Que eu era filha do Pedro Hortaça, porque muitas vezes eu era motivo de bullying no colégio, assim. Pegavam as letras do meu pai, as músicas, e começavam a cantar de uma maneira diferente pra tirar sarro da minha cara, assim. Então eu preferia ficar quietinha, assim, e não dizer. Não tinha esse entendimento ainda. E até naquela época eu pensava assim, será que o trabalho do meu pai é um trabalho legal? Porque daí eu via os pais dos coleguinhas trabalhando dia e noite, e o meu pai, ele trabalhava final de semana, viajava, às vezes ficava até tarde acordado, até 5 horas da manhã, e aquilo ali era trabalho? Ele estava trabalhando até 5 horas da manhã compondo uma música, mas no meu entendimento, não. A tua percepção de criança ainda, então, né? Eu não sabia, eu não tinha essa dimensão. Um dia chegou o Jaime Caetano Brau lá em casa, e eu estava brincando por ali, ainda bem criancinha, o Gabriel com a gaita na volta, o Beto com o bombo legueiro, e aí o Jaime pediu um papel e uma caneta. Eu até contei no show do Arroz Carreteiro isso, porque nós estávamos ali diante da estátua do Jaime, né? E ele escreveu uns versos para nós. Ele escreveu assim: ao bombeiro, amigo Alberto, e ao gaiteiro Gabriel, do andejo menestrel do lombo do campo aberto, todo carinho por certo deste pajador jesuíta, que um dia ainda acredita vê-los num palco reunidos, aclamados e aplaudidos ao lado da Marianita. Ai, que lindo! E eu não tinha nenhuma dimensão disso, né? Imagina o Jaime ali escrevendo um verso que... E tu viu o que aconteceu aos pés da estátua, vocês estavam ali reunidos. Que coisa, né? Que coisa linda. É verdade. E aí, Marianita, esse despertar da música foi justamente pelo teu irmão, que tinha todo aquele envolvimento com a gaita. Tu já, a partir disso, começou a te envolver mais. Mas tu tinha, assim, esse interesse de levar a sério como profissão, realmente? Meu pai sempre dizia que ele gostaria muito que eu estudasse, que eu fosse cursar um curso superior. Porque o Alberto e o Gabriel, eles não quiseram fazer um curso superior, né? Eles quiseram ficar na música e estudaram muito sobre aquilo ali, né? Sobre música. São autodidatas, assim, não aprenderam música por partitura e tal, mas eles eram muito regrados, eles estudavam bastante sobre aquilo. Mas meu pai dizia que gostaria que eu tivesse uma profissão, porque ele dizia que naquela época, nem faz tanto tempo assim, né? Eu sou jovem, mas ele dizia que às vezes a profissão de artista não era tão legal para mulher. Ele tinha medo que daqui a pouco não fosse tão legal para mim, não sei. E ele queria que eu fizesse um curso superior. E eu optei pela psicologia já na 7ª série. Eu lembro que eu despertei para esse desejo de fazer psicologia, não sei porquê, mas lá na 7ª série eu decidi. Quero fazer psicologia. Nunca tinha entrado em contato com uma psicóloga, nunca tinha feito terapia, não sabia como que era trabalhar como psicóloga, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que seguir nessa profissão. E ali continuei nessa mesma ideia, até que eu fiz um teste de orientação profissional antes do vestibular e deu em primeiro lugar artes.
porque aí entra a música, né? E eu adorava pintar, fazia parte dos clubes de mães que tinha na época, assim. Adorava pintar, pintura à mão, e, tudo que envolvia arte eu gostava. Então, eu entendi que aquilo era algo que eu trazia da essência do meu ser, mas que eu podia, sim, fazer um curso numa área diferente. E aí que eu fiz na psicologia e sou apaixonada também. E eu tenho uma pergunta aqui que é interessante. Tu estudou em que escola aqui em São Luís? No estadual. Primeiro, numa Média de Souza. Lá no lado, praticamente no lado da minha casa, na Vila Mário. Lá eu fiz os primeiros anos, assim, ensino fundamental. No meu ensino fundamental mesmo, eu passei para o estadual e lá eu continuei. Aí tu concluiu lá o teu ensino médio? Fiz o último ano no Polivalente. Fiz lá meu último ano. E aí, assim, ó, tem uma pergunta aqui, diz, como é ser filha do Pedro Hortaça, né? Tu já falou um pouquinho como era na infância. Mas essa percepção daí nas escolas, tu chegava e as pessoas diziam, olha, ela é a filha do Pedro Hortaça? Tu tinha essa percepção, assim, como que é ser filha do Pedro Hortaça e como que é conviver nesse momento adolescente? Aqui em São Luís teve essa parte, então, da minha infância lá, ainda nos primeiros anos da escola, que daí tinha esse bullyingzinho, assim, né? Ai, Marianita, filha do Pedro Hortaça, e cantava um pedacinho da música e tal. Mas depois era tudo muito normal, porque meu pai sempre foi uma pessoa normal, ele sempre foi um cidadão comum que andava pela rua, conversava com todo mundo, então não tinha distinção nenhuma. O que eu sentia de diferente, assim, é quando nós viajávamos para os shows, que daí tinha toda uma admiração envolvendo meu pai, as pessoas sempre buscando estar perto dele, mostrar a admiração que tinham por ele. Então, nesse sentido, eu vi uma diferença e pude ter uma dimensão maior do que meu pai representava para o Rio Grande do Sul, o que os 4 troncos representavam para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, enfim. Então, eu fui crescendo e entendendo isso. Quando veio uma francesa estudar a música do meu pai, eu disse, olha só, uma francesa vir fazer a tese dela de mestrado sobre a música do meu pai. Que coisa! Então, assim, eu comecei a perceber isso, do quanto ele era um artista maravilhoso, um músico maravilhoso, assim, e hoje é o meu maior exemplo, meu ídolo, meu mestre. Tudo que eu faço, eu me inspiro muito nele, não só nele como esse potencial de cantor que sobe num palco e se transforma, que é um músico excelente, mas como pessoa, sabe? Que eu trago muito dentro de mim essa simplicidade do meu pai, essa coisa tão boa, de uma energia que ele traz com ele, sabe? Que antes de chegar aos ouvidos das pessoas, a voz dele, a energia dele chega antes, sabe? É como se ele contaminasse com aquela aura dele, assim. Então, eu me inspiro muito nele. Marianita, em casa, essa tranquilidade, vocês são muito calmos, assim, para conversar, né? Até o pessoal gosta de imitar muito o Pedro Hortaça, né? Assim, né? Que ele fala mais calmo. E isso é em casa, na rotina, com os irmãos, né? Nessa convivência. Era mais tranquila, assim, a convivência entre vocês? Sim, meu pai sempre foi esse poço de calma, assim. Só que ele é aquele calmo que não pode pisar nos calos, sabe? Que ele é calmo até embravecer, mas quando ele embravece, ele sai do sério. Mas eu não lembro de ter visto ele bravo, assim, sabe? Porque ele é um cara muito equilibrado. Ele sempre busca pensar muito antes de falar as coisas. Então, essa tranquilidade dele sempre foi assim, sempre foi em casa também. Ele nunca precisou levantar um chinelo para nós, ou... Eu lembro, assim, que quando ele olhava de uma maneira diferente, eu já me aquietava, sabe? Parava com as artes que eu estava fazendo. Só que ele nunca fez nada demais, entende? Então, não tinha por que ter medo, porque nunca ele usou da violência. Mas tinha um respeito muito grande. Mas esse respeito, assim, a gente sempre
sempre teve por ele. E a Dona Rose? Ah, Dona Rose minha já é mãe mais, é uma espoleta, é né? mais agitada, né? Muito agitada. Minha mãe é ligada no 220. É tipo eu e o Thiago. Eu sou tranquila e o Thiago é ligado no 220. E lá em casa é o contrário, né? Aham. Então, a minha mãe é ligada no 220 e meu pai é aquela tranquilidade. Mas tem uma questão que eu também tenho essa coisa que eu sempre digo pro Thiago, olha, eu sou tranquila, vamos até por ali, né? E tu sabe que quando eu imaginei que tu fosse me perguntar quem é a Marianita, né? E eu pensei, na hora me veio aquele verso do Wayne Dardy, que diz assim: não sou maior que os pequenos, nem sou menor que os grandes. Eu sou assim mais ou menos em qualquer parte que ande. Conservo o mesmo critério para o humilde e o nobre, mas se me tiram do sério, não tem ninguém que me dobre. Oh, fica o recado aí, ó. E eu acho que meu pai é muito assim, né? Tanto que essa letra o Wayne fez inspirado nele, que é esse poço de tranquilidade, de estar de bem com a vida, de não se achar melhor do que ninguém, mas nem se sentir inferior a ninguém. Então, eu acho que isso reflete muito a minha pessoa, esse verso aí do grande Wayne Dardy. Marianita, e os irmãos? A convivência com teus irmãos? Eles são mais velhos que... Mais velhos. Tu era a caçula. Uhum. E como é que era essa diferença de idade? Eu sou a rapa do tacho, né? O acidente de percurso. Eu sou fruto de uma noite de carnaval. Oh. Então tu faz aniversário em novembro? Em outubro. Em outubro? 28 de outubro. Oh. Meu pai e minha mãe deixaram o Beto e o Gabriel com os meus avós e disse que foram, né? Dá uma passeada. Uma farrinha, uma festinha por aí. Aconteceu. Qual é a diferença de idade de vocês? 4 anos pro Gabriel e 5 pro Beto. Uhum. O Beto é o mais velho. O Beto é o mais velho. Mas vocês brincavam? Tinham como brincar juntos ainda? Olha, até tinha, mas eu era... Bem pequena. Eu era bem pequena e a irmã mais nova, né? Então, imagina, eles não queriam me inserir nas brincadeiras. E eu queria era brincar com eles, porque brincadeirinhas de menininha, assim, nunca chamou muito minha atenção. Eu gostava de estar no meio dos guris lá, brincando de bolita, de trepar em árvore, sabe? Era isso que eu adorava. Até agora, recebemos a visita de uns amigos do Mato Grosso essa semana. E aí nós estávamos recordando da nossa infância, porque como a gente ia muito para lá, como eu já mencionei, o Léo, um desses amigos, disse... Não, daí a Marianita queria sempre brincar com a gente. E a mãe, que é a Rosa, a mãe dele, a mãe e a tia Rose diziam... Vocês só vão brincar se vocês levarem a Marianita junto. E aquilo era um tormento pra nós. Deus, que guria chata. Como é que nós ia levar aquela guria junto? E geralmente é assim, né? O mais novo tem a condição do mais velho, né? Exatamente. E eu queria muito estar junto na brincadeira deles. Só que eram brincadeiras de piás, né? Muitas vezes brincadeiras mais perigosas, enfim. E às vezes me levavam, às vezes não. Mas... sempre que eles me levavam era muito divertido. Marianita, e aí os irmãos começam uma carreira, né? Começam a trabalhar com música. Como que tu via essa carreira deles? Tu acompanhava? Tu ia junto? Como que funcionava? Acompanhava, ia junto sempre. Nas gravações de CDs, sempre a família toda. Então, nós ficávamos lá em Porto Alegre, que na época, quando o Beto ainda gravava junto... as gravações eram num estúdio da City em Porto Alegre. Uhum. Então, nós ia a família toda e nós ficávamos lá. Sim. E eu acompanhava e achava tudo muito lindo. E achava lindo os dois cantando juntos, assim. Porque, querendo ou não, como diz meu pai, eles trouxeram sangue novo para a carreira do pai. Porque ele sempre foi acompanhado... por músicos maravilhosos ao longo da carreira dele, né? Agora, recentemente, perdemos o Dedé Cunha, que era um grande gaiteiro. E depois, quando o Gabriel começou a tocar, e o Beto também, eram crianças no palco. Então, imagina, o Gabriel tinha 10 anos quando gravou o primeiro CD. Bah, um CD inteiro. Imagina. Que coisa mais linda, né? Lindo. Então, era a coisa mais linda de ver aquilo. Eu achava o máximo. Então, a minha mãe sempre viajava junto. E eu também.
consequentemente. Tinha Faltava que ir bastante junto. aula, mas aprendia muito nessas Com viagens. Né? certeza. Marisa, e aí vem uma questão, né, que eu não posso deixar de mencionar, que faz parte da memória da vida de vocês, que foi o acidente do Beto, né? Deve ter sido um momento muito difícil para vocês, assim, algo que vocês também tinham que reaprender a trabalhar com relação à carreira, com relação à vida de vocês. Tu lembra desse momento, como que foi o sentimento que tu teve? Que idade tu tinha? Eu lembro muito bem, eu tinha 16 anos. E foi um momento muito difícil. Acho que o momento mais difícil, assim, das nossas vidas, porque o Beto foi um acidente gravíssimo, né? Para quem é aqui de São Luís e mais velho, lembra, né? Já fazem 17 anos. Então, naquele tempo, quando ligaram para avisar, assim, nossa, parecia que aquilo não estava acontecendo, sabe? Que era um trote, sei lá, não dava para acreditar. E quando nós chegamos no hospital, que o médico plantonista lá falou, ó, não adianta vocês levarem adiante, ele vai morrer na estrada, não, foi muito grave, ele não vai sobreviver. E o desespero da minha mãe, hoje eu sou mãe e eu entendo, né? Foi um desespero total, assim. E aí eu lembro que a minha mãe disse pro meu pai, Pedro, se tu não tentar, se tu não tirar o Beto daí, não colocar ele numa ambulância e levar pra... eu nunca mais vou te perdoar. Tu tem que fazer isso. E aí o pai falou, olha, nem que ele morra na estrada, mas a gente vai tentar. Mas aquilo foi assim, ó, eu não consigo te descrever do que foi aquela sensação. De ver meu irmão, que eu tinha visto ele saindo de casa pra ir fazer festa, né, como todo jovem, inteirinho, e daqui a pouco falarem aquilo que ele estava entre a vida e a morte, sabe? E aí o Gabriel, ele não estava junto, graças a Deus, né, porque poderia ser 2, então, e não 1 acidentado. E o Gabriel, ele foi junto na ambulância daqui até Ijuí, e o Gabriel teve que ir segurando a cabeça dele. E imagino que coisa mais traumatizante, né, para um jovem que estava sempre junto. Eles sempre estavam juntos, mas nesse dia, não. Nesse dia eles saíram separados. E aí quando chegaram lá em Ijuí, falaram que não tinha muito o que fazer, né, mas que eles iam tentar. E estava um médico que se tornou um grande amigo da nossa família, o Dr. Ortiz, que tinha só 28 anos. Olha. Ele era residente de neurocirurgia lá no HCI. E fez a cirurgia do Beto e deu tudo certo. Só que nunca deram esperança para nós. Sempre diziam, não, olha, é muito grave, a gente conseguiu fazer a cirurgia, mas agora tem as outras complicações. Então, sempre era uma coisa atrás da outra. Uma hora era pneumonia, quando ele melhorava um pouco, daqui a pouco já era meningite. E assim ele foi tendo tudo e superando tudo. E eu lembro de nós dormindo na sala de espera da UTI. E o pai e a mãe, principalmente minha mãe, não queria de jeito nenhum arredar o pé dali. E a gente dormia na sala de espera da UTI. Todo mundo, eu, Beto, o Gabriel, a minha mãe e meu pai. Vocês sempre juntos, né? Todo momento. E 1 mês ele ficou na UTI. Em 1 mês nós ficamos dormindo naquele chão lá do hospital. E aí, olha só que coisa interessante, se for pensar, mas que coisa louca, por que fazer isso? Se ele estava na UTI, não ia ter como ficar junto com ele mesmo. Por que não ir para um outro lugar, né? Só que daí hoje eu entendo o que nós estávamos fazendo lá. Nós estávamos ancorando energia para ele, né? Através do amor, através da fé. Verdade. Então, nós estávamos ali, do ladinho dele mesmo, que a gente não podia entrar lá na UTI e ficar com ele. Nós estávamos de alguma ali. maneira ele estava sentindo a presença de vocês. Uhum. E eu acredito muito que foi essa energia da fé e do amor, principalmente das orações da minha mãe, porque a oração de mãe tem muito poder. E as orações de todas as pessoas, porque eram muitas pessoas orando por ele, muitas religiões. E ali eu aprendi a não ter preconceito com religião nenhuma. Porque todos que chegavam lá diziam, pelo amor de Deus, rezem.
Não importa se for evangélico, católico, espírita, umbandista, não interessa. O que interessa é que rezem por ele. Então ali eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu aprendi muitas coisas, na verdade, nessa época, assim, porque eu entendi a entender melhor as pessoas. Porque o meu pai, se tu olhasse ele estava normal. Ele não estava sofrendo nem um pouco. E eu pensava, meu Deus, como é que o pai, diante de tudo isso que está acontecendo, ele está ali normal, né? Não está chorando, não está desesperado. E a minha mãe desesperada, minha mãe chorando o tempo todo, arrasada. E aí, daquelas almas acolhedoras lá do hospital, essa pessoa chegou lá e disse assim, Pedro, vamos ali na emergência, vamos ali verificar a pressão tua, da Rose. E levaram os dois. E aí eu lembro que eles não voltaram mais, nem o meu pai, nem minha mãe. Eles ficaram dopados lá, porque meu pai tava com 20 e pouco, por não sei quanto, depressão, sabe? Tipo, ele tava infartando já. Então eu entendi que ele não estava demonstrando, mas ele estava sentindo imensamente. E ali eu já comecei a entender, olha, um ser humano pensa de um jeito, sofre de um jeito, reage de um jeito, expressa de um jeito. Outra pessoa sofre de outro jeito. O meu pai, naquela época, comia muito, sabe? Ele saía do hospital, ele ia comer. Tanto que depois ele teve problemas de coração, enfim, né? Por esse excesso que ele teve em relação à comida nessa época. E a minha mãe não conseguia comer. Minha mãe não comia nada. E ela dizia, como é que eu vou comer o meu filho ali, entre a vida e a morte, eu vou comer, eu não consigo nem olhar para a comida. E nessa mesma época, eu compreendi a importância de um psicólogo na vida de uma pessoa. Porque daí a psicóloga lá do HCI foi conversar com a minha mãe, lá na salinha de espera da UTI. Lembro que ela chegou, sentou do lado da minha mãe, falou meia dúzia de palavras e saiu. E aí, a minha mãe disse, olha, eu quero ir almoçar agora. Eu falei, nossa, meu Deus, mas o que será que ela falou, né? Porque pra minha mãe mudar, assim. Daí eu perguntei, mãe, o que ela disse pra ti? E ela disse assim, ó, mãezinha, eu entendo a tua dor. Eu entendo tudo que tu tá passando. E eu entendo o quanto deve ser difícil pra ti comer. Só que tu tem que pensar no teu filho agora. Ele vai sair dessa UTI, ele vai precisar de alguém forte para cuidar dele. Imagina se a tua família tiver que cuidar dele e de ti. Então vai te fortalecer para cuidar do teu filho. Coisa linda, né? Lindo. E aí eu disse, meu Deus, eu quero fazer isso pelas pessoas também. E aí que tu foi pra faculdade. E aí eu me afirmei naquilo que eu queria desde a 7ª série, né? Que era fazer psicologia. E aí fui cursar numa época muito difícil, porque meu irmão estava em recuperação, ele ficou 1 ano sem caminhar, pesando cerca de 30 e poucos quilos, então assim, ó, só acamado, ele não podia nem sentar, porque se ele sentasse, escorria o líquido, né, da medula, então, porque ainda não estava reconstituído o crânio dele, daí vazava aquele líquido, ele tinha que ficar só sentado. Deitado, aliás, você não podia sentar. Então, durante todo esse ano que ele estava nesse estado, eu tive que fazer faculdade. Então, para mim foi muito difícil. Eu pensava, meu Deus, será que não estão precisando de mim lá em casa? Mas aí tu não morava aqui, tu morou em outro lugar para fazer faculdade. Aí tu vinha só de vez em quando. Eu vinha e voltava no começo, mas aí depois começou a ficar muito difícil, porque eu tinha aula de manhã, às vezes tinha estágio de tarde e aula à noite. Então, passava o dia inteiro envolvida, era muito difícil, muito cansativo. Então, eu acabei indo morar lá. Agora nós vamos conhecer os apoiadores do Gente Daqui. Acompanhe. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Há 14 anos no mercado, a Toque Final é uma loja completa para a sua casa. Temos um grande mix em móveis, decorações, papéis de parede, persianas, tapete e móveis planejados. Aqui você encontra qualidade e garantia, projetos e soluções exclusivas para os seus ambientes. Temos uma política de vendas que viabiliza sua compra. Atendemos toda a região.
Venha nos visitar ou agende a sua visita que vamos até você. Venha! E aí tu conclui a psicologia, Marianita, e tu decide fazer atendimentos, né, aqui em São Luís. Exato. Porque eu podia continuar fazendo uma pós-graduação, um mestrado, ir para outra cidade, mas eu sempre tive vontade de voltar para São Luís. Pela minha família, obviamente, mas porque essa terra, assim, sempre me chamou de volta. E aí eu decidi colocar o consultório, porque eu queria ter uma vida livre e poder viajar quando eu quisesse, junto com o pai e o Gabriel e o Beto, que já estava voltando também a viajar com a gente. E aí meu pai disse, tu tem que colocar um consultório. E eu tinha muito medo. Tinha muito medo, porque é na cidade onde a gente viveu a vida toda, assim, então é tão difícil fazer sucesso, ser reconhecido no local onde tu sempre morou, né? Eu pensei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ninguém vai querer consultar comigo. Onde que se viu um negócio desse? Vai sair cantando. Ai, Deus, o que eu vou fazer? Não, ninguém me enxerga como psicóloga, e agora? E aí meu pai disse, não, tu vai sim, tu vai colocar o teu consultório e tu tem que entender o seguinte, que não é do dia pra noite. Tu vai ter uma caminhada pra fazer e tu não pode desistir. É a persistência que vai te trazer aquilo que tu espera, que é pacientes, clientes, enfim. E na época eu lembro que uma pessoa falou assim, mas Pedro, será que a Marianita tem que colocar consultório porque a fulana, filha do fulano lá, colocou um consultório e já fechou em 3 meses porque não tinha paciente, papapá. E eu lembro que nós saímos desse local onde nós estávamos nessa conversa, meu pai disse assim, ó, não houve nada do que tu ouviu, ó, entra aqui e sai no outro, tá? Tu vai colocar o teu consultório e tu vai continuar, tu vai persistir que vai dar tudo certo. Dito e feito, no início não tinha ninguém, né? Ai, era um horror, né? Eu ficava lá pagando para trabalhar, né? Mas depois as coisas foram fluindo e hoje, graças a Deus, eu não tenho mais como atender mais pessoas do que eu atendo. Tu continua atendendo, Marianita? Continuo atendendo, bastante. É? É.
e em concomitância tu tens a loja. Tem uma loja. E quando que foi a decisão, assim, que te deu um estalo e tu disse assim, ó, eu vou colocar uma marca, eu vou vender produtos com o meu nome? Eu fiz Bom, isso veio o desejo veio desde criança, porque eu não queria usar roupas que outras pessoas usavam normalmente para representar o gaúcho, sabe? Então eu dizia para minha mãe, eu quero colocar uma roupa diferente, que tenha alguma coisa, uma inspiração indígena, daqui a pouco uma inspiração espanhola, não sei, uma coisa diferente. E minha mãe ia lá, ela é muito artista também, ela ia, desenhava, dizia, vamos lá agora na costureira, vamos fazer o vestido para ti. E aí eu cresci com a minha mãe desenhando os vestidos e eu usando nos shows, né? E as mulheres olhavam e sempre perguntavam, mas onde é que tu comprou? Como é que eu faço para comprar um igual? Eu dizia, não, foi a minha mãe que desenhou, e a Marlene, que é essa costureira, amiga da nossa família, ela que fez, então não tem para vender. Mas eu nunca me dei por conta, assim, que isso poderia ser um negócio um dia. E só em 2018, quando meu pai foi fazer aquela imersão lá na Bahia com o mestre Buli Buli, que era o mestre da cultura popular brasileira do Sul, que era o pai, e o mestre Buli Buli lá na Bahia. E nós fomos para o pai fazer aquela imersão no mundo, então, da cultura do Buli Buli, aquela cultura nordestina. E eu fiz uma camiseta, porque eu queria, de certa forma, mostrar de onde eu estava vindo, né? Eu fiz uma camiseta que dizia, o meu orgulho é ser parte da terra que me gerou, ser amigo dos amigos como meu pai me ensinou. Que é de uma das primeiras músicas do meu pai, Licença para um Missioneiro. E lá as pessoas perguntavam, mas e essa camiseta, que linda, do que é, onde é que tu comprou? Papai, eu mandei fazer. E coloquei no Facebook e ali já surgiu 100 e poucos comentários de pessoas que queriam a tal da camiseta. Eu disse, olha aí, já vendi 100 e poucas camisetas. Digo, vou pensar nesse negócio. Aí eu convidei o Thiago, meu marido, para ir num congresso de psicologia positiva em São Paulo. E nesse congresso tinha uma oficina de empreendedorismo positivo. O Thiago sempre foi um apaixonado por psicologia. Aí a gente, vamos nessa oficina. Aí nós dois lá e tal, papá. E aquela psicóloga foi falando do empreendedorismo positivo. O que é o empreendedorismo positivo? É tu fazer um negócio que tenha a ver contigo, que tenha a tua cara, que tenha um propósito alinhado com a tua vida, com aquilo que tu pensa, aquilo que tu deseja, aquilo que tu quer mostrar para o mundo, mostrar para os outros. Eu digo, meu Deus, tá aí. Por que eu não fazia os vestidos? Porque eu tinha que passar uma mensagem antes. Antes de fazer uma roupa, porque eu não sou isso que eu visto, tu me entende? Eu sou uma coisa, uma mensagem que vem antes da minha vestimenta. Então, tem algo por dentro que eu preciso mostrar antes de mostrar a roupa, o vestido, pala, enfim. E aí, as camisetas surgiram. Essa que foi a primeira, com essa frase do meu pai. E depois vieram tantas outras, Mistério para o Mate. Tu começou a vender pela internet? Pela internet. Só online. E eu não pensava nunca em ter loja. Ainda mais colocar uma loja em São Luís e pensar, meu Deus, sabe aquele mesmo sentimento? Mas na minha própria terra, será que as pessoas vão querer comprar? E uma roupa com o nome de Marianita Hortaça? Não vou colocar. Não vou colocar a loja em São Luís, é só online, porque os meus clientes eram todos online, eram todos de fora. Mato Grosso, eu mandava muita camiseta para o Mato Grosso, gaúchos que estavam lá, né? Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Porto Alegre, então eram lugares distantes que eu mandava. E aí o que aconteceu? As pessoas daqui começaram a saber da marca, das camisetas e tal, e começaram a ir no consultório. Eu vim aqui, eu estava passando em São Luís, e daí eu vim aqui para conhecer a camiseta tal, queria ver, tal, pegar a camiseta. Eu, meu Deus, e aí começou a atrapalhar, né, porque era gente chegando. O que eu fiz? Transformei o meu consultório
num ponto de entrega. Então, as pessoas compravam online, que era de São Luís ou da região, compravam online e retiravam lá no consultório. E aí, depois, aquele ponto de entrega tomou mais forma de loja, mas era no 2º andar, na avenida ali, onde sempre foi meu consultório, né? Que eu já tenho lá há 12 anos o consultório. Então, eu pensei, eu preciso ir para um lugar maior. E uma das minhas preocupações, assim, é porque eu tenho o Beto na minha família, que tem uma certa dificuldade de locomoção, né? E aí, como que eu vou estar localizada num 2º piso, onde cadeirante não vai ter acesso à minha loja, onde uma pessoa idosa que tem mais dificuldade de subir uma escada não vai conseguir acessar? Então, comecei a pensar, não, eu preciso ir para um outro lugar. Preciso ir para um lugar que tenha acesso para cadeira de rodas, que seja mais fácil das pessoas chegarem, localizarem o lugar também. E aí que nós fomos para a loja atual, inauguramos em outubro do ano passado. E só que esse tempo todo assim de marca parece um longo caminho, mas de loja tem só 2 anos. Olha, né? E já é um ponto de referência para os turistas, né, Marianita? Ônibus de excursão já tem lugar para parar ali na tua loja. Graças a Deus. E foi uma conquista, isso foi uma coisa muito, muito, muito linda, sabe? Porque eu sempre pensei nisso, eu quero ter uma marca que as pessoas possam identificar essa marca como algo da terra, como uma mensagem realmente do que foi, do que é as missões, esse legado todo de musicalidade que eu trago da minha família, que vem desde os troncos do Noel, do Senair, do Jaime, do meu pai, que trouxeram a música missioneira, a mensagem da música missioneira. Porque, se for pensar, existia a música missioneira das reduções, mas depois disso, nunca mais foi feita uma música aqui que falasse da terra. E os troncos foram inovação nisso. Eles trouxeram a mensagem da terra missioneira através das letras, através do canto, protestando, cantando o amor, cantando as belezas da nossa terra missioneira. Então, eles foram a inovação para mostrar o que é essa terra através do canto. E aí eu pensei, e eu preciso continuar esse legado do meu pai. E eu preciso mostrar o que é essa terra através de estampas, através de roupas, através dessa comunicação, porque a minha marca, eu acho que é uma marca que comunica, sabe, sobre os valores, sobre a essência, sobre as nossas origens. Então, ver hoje a loja sendo um ponto de referência para turistas é um sonho realizado que tu não tem ideia de como vibra o meu coração com isso, sabe? Eu até contei esses dias nos meus stories que o último ônibus que veio agora visitar a loja, ao final daquele vucu-vucu todo, de muito turista, imagina um ônibus de 2 andares ali, gente para todo lado, e as gurias da loja correram no final, quando o ônibus foi embora. Marianita, tu quer saber quanto vendeu? Uma empolgação, né? E aí eu me dei conta que eu cheguei naquilo que as pessoas falam que é o empreendedorismo com propósito, o empreendedorismo positivo, o empreendedorismo que traz a essência de um ser que está por trás daquilo. Porque a última coisa que eu pensei foi quanto que tinha sido vendido. Eu pensei, meu Deus, quantas pessoas vão sair com essa mensagem do que é a grife, do que é essa marca, sabe? Então, isso é que faz vibrar o meu coração. Não vou dizer que o dinheiro não é importante, obviamente que é muito importante, porque a gente quer ascender financeiramente também, sempre, sim, né? Isso faz parte de um negócio saudável. É melhor. Mas primeiro vem essa satisfação, sabe? Depois, a parte financeira. Marianita, e aí, entre a loja, vem a mãe, vem a Maia. Como que foi? Como que foi desde o momento da notícia que tu esperava a Maia
até esse processo de ser mãe, de deixar de ser só filha para ser mãe? A Maia veio bem ali quando começou a pandemia, eu engravidei. E eu disse pro Thiago, essa pandemia, assim, ela veio para mostrar tantas coisas para nós, mas principalmente o quanto a gente precisa valorizar as pessoas, né? E eu disse pro Thiago, assim, quando eu me dei por conta do que estava acontecendo, que a gente não podia ver mais ninguém, não podia conviver com mais ninguém, eu disse assim, meu Deus, Thiago, nossos pais, os pais deles já são de idade também, né? Meus pais são quase 80 anos, né? Os teus pais também, 70 e poucos. E quando é que eles vão ter um neto nosso? Meu Deus! E a gente sempre adiando. Por quê? Ah, porque eu tenho que melhorar mais. Ah, porque eu tenho que estudar mais. Ah, porque agora eu tenho que fazer tal coisa. Porque... E aí, nunca vai chegar esse dia. Então, assim, ó, vamos permitir. Se tiver um espíritozinho aí, na volta, querendo vir para esse mundo... que aproveita a oportunidade, né? E não deu nem um mês. Tu disse que tu permitiu, então. Permiti. Tu não esperou, tu permitiu. Não, a Maia não foi planejada, ela foi permitida. Eu disse, Deus, se for esse o momento, manda pra mim. E aí, ela veio. E como foi essa jornada aí? Maia, por que Maia, Marinita? Agora eu quero saber o significado dos nomes. Maia, por quê? Eu queria muito que fosse Maria, que tivesse Maria no início e tivesse outro nome depois, né, um nome composto. Mas certo dia, uma amiga chegou na loja e disse, tu já escolheu o nome? Eu, não, e já tava já sabia que seria uma menina. Uhum. E aí eu, meu Deus, não escolhi ainda, guria, tu acredita? Não consigo escolher, não vem o nome. Daí ela disse assim, eu vou te falar um nome que eu gosto, mas... não sei, se tu quiser. E daí eu disse assim, qual o nome? Maia. Daí eu disse, legal, gostei, assim, um nome diferente. Mas assim, ó, Maga, essa minha amiga. Ai, Maga, eu queria um nome que tivesse um significado tupi-guarani, que falasse alguma coisa da nossa terra aqui, sabe? Então, vou continuar procurando. Beleza, papapá. Daí um dia, tô eu lá dançando. Ela dançando uma música assim, grávida, né? E mexendo com os braços, papapá. E daí o Thiago disse assim, tu tava dançando igual uma guriazinha de uma novela que teve antigamente, Caminho das Índias. Eu disse, meu Deus, sabe até o nome da novela, mas tu tem que olhar a novela, guri? Como assim? Eu disse, sim, uma guriazinha que dançava, assim, coisa mais querida. E daí parecia ela dançando. Fomos pesquisar o nome da guria. Maia. E eu disse, mas que nome? Ontem a Maga me falou desse nome, daí hoje tu vem me falar desse nome, vou pesquisar o que quer dizer esse nome. Pesquisei, primeira coisa que veio na internet, significado tupi-guarani. Água, pureza. E aí em outras culturas tem outros significados, como por exemplo, Maia é a mãe de Buda. Maia também é a deusa da natureza, por isso que existe o mês maio, porque Maia é a deusa da natureza que faz... Ela escolheu o nome dela. E aí a gente se olhou, tá escolhido então, né? Porque eu queria o significado do Tupi-Guarani, veio esse nome dessas vezes, então é pra ser esse nome, né? Então é um nome que a gente... E a Maia agora tá com quantos... 1 ano e 4. 1 ano e 4 meses. E como que tá sendo essa experiência? Maravilhosa, é muito desafiadora, porque eu acho que é a maior responsabilidade da vida de uma mulher é ser mãe. Porque imagina, você tem que passar valores, tem que passar tantas coisas para uma criancinha que tá ali em formação. Como diz o Thiago, é uma CPU zerada que tu tem que estar colocando informação ali, as melhores informações possíveis para ela crescer e ser feliz, né? Então, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Guria não existe no mundo. Tu não é mãe ainda, né? Ainda não. Tu vai ver quando for. Porque a gente só entende quando é. Muitas mulheres me falavam, as pacientes, quantas mães eu atendi, né? Diziam, guria, é um amor assim que tu não consegue
chega a doer de tanto que a gente ama, sabe? E é bem isso mesmo. Não existe um amor que se compare ao amor de mãe. E hoje eu entendo muito mais a minha mãe. Porque, por exemplo, teve um tempo ali que o Beto gostava de dar umas fugidinhas de casa, sabe? Porque todo mundo com os olhos muito atentos a ele, porque às vezes ele tem convulsões. Agora, graças a Deus, faz um tempo que ele não tem. Mas então ele tinha convulsões assim frequentemente. De 3 em 3 meses, dava uma convulsão lá. E aí, imagina se ele estivesse na rua caminhando, ele podia cair, bater a cabeça. Então, a gente sempre protegeu bastante ele. E a minha mãe protegia muito. E o Beto fugia às vezes. Porque ele queria a liberdade, né? Aí ia parar lá no meu sogro pra tomar mate, ia com os cachorros na volta dele, assim. E nisso a minha mãe me ligava. E eu atendendo. Daí ela me ligava umas 4 vezes. Aí eu via que eu tinha que atender, né? Oi, mãe, o que houve? Marianita, tu nem sabe. O Beto fugiu. Eu não sei onde é que tá o Beto. Eu tô apavorada, por favor, vai procurar ele. O Gabriel sai por um lado, daí tu sai pelo outro, e o Thiago sai pelo outro, e vão procurar ele, vão achar... Mãe, só um pouquinho, mãe, te acalma teu coração. Se ele saiu, ele sabe o caminho de voltar pra casa, te acalma, pra que isso? Onde que se viu um negócio desses? E agora eu fico imaginando... E achava que era drama. Eu achava, meu Deus, que dramático. E aí, esses dias o Beto disse, daqui uns dias eu vou fugir e levar a Maia junto. Meu Deus do céu! Eu quase descabelei, né? Drama. Então a gente só consegue entender o coração de uma mãe sendo uma mãe também. Todos falam isso, né? Todas as pessoas falam isso. E a minha mãe dizia. Viu? E todo mundo diz assim, tu vai pagar também, né? Marianita, São Luís, na tua vida, o que representa essa cidade pra ti? São Luís é minha terra amada, né? Minha terra querida. Como eu te disse, eu sempre quis voltar para São Luís. Eu ouvi tanto de pessoas próximas, assim, conhecidas, amigas, dizerem, mas eu não vou voltar para São Luís, eu vou seguir minha vida, vou fazer minha carreira em outra cidade, porque, como é que eu vou voltar para São Luís? Vou me sentir fracassada de voltar para São Luís. Eu nunca tive esse sentimento, porque eu acho que tu conquistar a tua cidade é muito mais difícil do que conquistar qualquer outra cidade. Então, tu voltar e fazer um certo sucesso na tua cidade é a coisa mais difícil que tem. Então, assim, tu voltar fracassada porque tu voltou para São Luís, porque tu quis ficar em São Luís, tu se sentir fracassada. Isso nunca foi um sentimento meu. Porque eu sempre quis ficar na minha terra, aproveitar os meus pais, aproveitar a minha família, aproveitar as pessoas que eu conheço aqui de São Luís, amigos, sabe? Isso para mim é felicidade. É poder estar na minha aldeia. Então, eu me sinto muito em casa em São Luís e graças a Deus eu sou muito bem acolhida aqui. Como eu te disse, como é difícil tu começar um negócio na tua própria cidade, como é difícil tu fazer sucesso na tua cidade. Eu sei pelo meu pai que teve reconhecimento fora de São Luís em tantos lugares, ganhou tantos títulos maravilhosos e de cidadão de outra cidade, por exemplo, título de mestre da cultura popular brasileira, troféu Guri, prêmio Açoriano, enfim, tantos prêmios que ele ganhou e troféus, e para depois ser reconhecido na terra dele. Então ele teve um longo caminho. Infelizmente, os troncos tiveram esse reconhecimento, os 3 troncos, depois de partir, né? O Jaime Caetano Brau, o Noel Guarani, o Sener Maiká, eles não foram reconhecidos na terra deles enquanto eram vivos. Então meu pai, graças a Deus, que tem esse reconhecimento hoje, mas eu sei o quanto foi difícil, quanto ele teve que ser reconhecido fora para depois ser reconhecido aqui. E eu considero que pelo tanto que as pessoas gostam da loja, pelo tanto que as pessoas me procuram como psicóloga, eu me sinto reconhecida nessa cidade. Então, para mim, isso aqui é um pedaço de paraíso, sabe? Eu amo muito São Luís Gonzaga. E as missões em geral, né?
Marianita, e agora, nesse momento, quais são os planos? Vai ter mais filhos? Vou ter que fazer essa pergunta. Projetos? Olha, eu ainda não decidi. Ainda não permiti. Ainda não permitiu, tá bom. Mas se Deus quiser e me der mais essa incumbência aí, esse desafio de ser mãe novamente, eu vou acolher com todo amor e carinho. Então ainda a gente não sabe se vamos ter outro bebê. Permitir. Gostei dessa palavra. Mas acredito que sim. E os projetos agora? Tem algo em vista para a loja? Vem novidade? Não precisa entregar. Se é surpresa, não precisa entregar. Vamos fazer um outro programa para falar disso? Eu acho que nós vamos ter que ir a parte 2 do programa. Porque assim, ó, eu vivo de projetos, de planos e de sonhos. Eu termino uma coisa, eu preciso começar outra. É assim que eu vivo, sabe? Mas eu não sou uma insatisfeita. Eu tô sempre satisfeita. Eu sou muito feliz com tudo que eu vivo, com tudo que eu tenho, mas eu sei o quanto eu tenho que progredir ainda. Eu sei o quanto tem para expandir a marca. Eu sei o quanto eu preciso tocar as pessoas com a psicologia. Eu sei tudo que eu tenho ainda para fazer pela frente, mas eu sempre estou muito grata e feliz pelo que eu tenho nesse momento, sabe? Mas eu gosto muito de projetos, planos e sonhos. E o Thiago é meu parceirão nisso, né? O Thiago é meu braço direito, então, na loja, por exemplo, ele é o gerente da loja, assim, ele que toca, e eu sou muito sonhadora, eu crio muito, então eu crio as coisas e jogo pra ele, sabe? Tá, agora realiza, ó. Eu inventei, agora... A criatividade é contigo. E ele é a mão na massa, assim, ele tem uma energia impressionante, sabe? E o que ele disser que ele vai colocar a mão e fazer, ele vai e faz. Então, eu acho que não existe uma pessoa que consiga progredir sem ter outras pessoas muito maravilhosas junto, né? Eu, graças a Deus, tenho pessoas maravilhosas que me auxiliam, e o Thiago é esse parceirão, assim, além de ser o meu amor, meu companheiro, meu marido, ele é muito presente nos meus sonhos, tanto que os meus sonhos se tornam sonhos dele. E eu acho que isso faz dar certo um casal, que a gente possa sempre estar sonhando juntos, sabe? Porque não adianta um ir para um lado, outro ir para o outro. Então, nós somos essa força juntos. Que lindo, Marianita. Quero te agradecer pela tua entrevista, por tu ter vindo aqui conhecer a nossa TV. E sempre eu termino a entrevista com a mensagem do entrevistado, né? Algo que tu queira passar para essa comunidade que está te assistindo. Pessoas agora que não têm fronteiras, né? Essa entrevista vai passar aonde for permitida a entrada dela. É verdade, que coisa linda, né? A tecnologia nos auxilia muito. Então, eu quero dizer que vem um clipe novo por aí, que é desses projetos, para a loja, muitos projetos também, para a psicologia, o meu Clube da Felicidade, que eu lancei agora há pouco, e que a gente pretende expandir e trazer muitas novidades nesse Clube da Felicidade, que são pessoas de fora de São Luís, que, de certa forma, vão se beneficiar com o meu conhecimento, com a minha experiência na área da psicologia, nesses tantos anos, né, que eu venho trabalhando nisso. Então, porque como eu não consigo atender todas as pessoas que eu gostaria de atender, a minha ideia é atingir cada vez mais pessoas. Então, o pessoal pode ver lá nas tuas redes sociais, seguir as tuas redes sociais e acompanhar os projetos, inclusive esse que tu tá anunciando, que legal. Se inscrever no Clube da Felicidade e logo vão ver, então, também esse novo clipe, que daí é na área musical, então. E a minha mensagem... Ai, que mensagem! Eu acho assim, ó, que hoje eu vim lá das ruínas, eu estava lá nas ruínas de São Miguel agora pela parte da tarde, e eu estava lá refletindo que como é importante a gente olhar com amor para o nosso passado. Então, eu olho com muito amor para tudo que aconteceu aqui no tempo das reduções, no tempo dos jesuítas, dos guaranis. Eu acho que não tem como a gente evoluir se a gente não olhar para o nosso passado. Então, eu estou falando do passado das missões,
mas para quem estiver nos assistindo, pense no seu passado. Como é importante a gente acolher com amor tudo que a gente já viveu. Todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas, porque sendo elas más ou boas para nós, elas sempre vieram para nos fazer evoluir. Então a gente poder olhar para a nossa história com amor é a melhor forma da gente seguir evoluindo, tanto espiritualmente como psicologicamente, enfim. E essa foi a maior mensagem de Cristo para nós. Olhar o outro com amor, nos amar muito e olhar o outro com amor.